verso 12, eu vou convidar os irmãos para se levantarem, os nossos amigos queridos também, que estão conosco, que nós amamos tanto. Coloquem-se em pé, vamos ler comigo, em uma só voz, texto de João 8,12, leiamos. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Deus abençoe esta palavra. Queiram assentar-se, amados. Meus irmãos, João, chamado de o apóstolo amado de Jesus, né? João era uma pessoa especial. Esse apóstolo, ele era alguém muito especial de Cristo. Ele era alguém que estava bem ao lado de Jesus ali, sempre. Ele não era o líder dos apóstolos, né? Não era, porque o líder era Pedro. Mas ele era sempre o apóstolo que estava ao lado de Cristo. Por isso ele foi chamado de o apóstolo amado de Jesus. E ele começa o seu evangelho, que nós já conhecemos bastante e deveremos conhecer mais ainda esse evangelho, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém, meus irmãos? No começo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo eterno, que é Jesus, é a luz. Essa luz que faz com que nós possamos enxergar até o invisível. Meus amados, João escreveu estas palavras sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, fundamentado no seu conhecimento da natureza pessoal e divina de Jesus, afirmando de maneira extraordinariamente incisiva, que em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e que a luz estava em Cristo. Essa luz que estava em Cristo era a luz que resplandece nas trevas espirituais, e que as trevas não tinham força e nem poder para anulá-la. Quando essa luz brilha no interior do nosso ser, as trevas não conseguem apagar. Ela vence. Ela opera maravilhas em nós. João demonstra para nós que essa luz é inigualável. É uma luz que revela tudo o que estiver em oculto nas trevas espirituais. No capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Não querem um contato com essa luz, porque essa luz vai revelar tudo o que está de ruim na vida dele, assim como revela para nós também tudo o que é de maravilhoso que nós temos em nós. Entendemos então que a luz que é Jesus é luz cujo brilho resplandece de tal maneira na alma do pecador impenitente, que revela a ele tudo de ruim, toda a sujeira, toda a imundícia que está dentro do seu coração, como revelou certa apresentadora de televisão bem recentemente, segundo o seu próprio testemunho, para que o pecador possa sentir quão carente é da ajuda de Deus, para que o seu interior seja limpo, seja purificado
das impurezas do pecado, das iniquidades. Por outro lado, essa luz que é Jesus brilha nos corações dos santos, para que eles notem quão maravilhosa é a purificação do seu coração, da sua alma, do seu espírito, pelo sangue precioso de Jesus, e assim lhe rendam graças. E disto o próprio João deu testemunho, dizendo lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 7: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa apresentadora que se converteu, ela deu um relato muito triste da vida dela. E ela disse: se eu pudesse viver novamente, eu não faria nada disso que eu fiz. Ela pôde ver os pecados dela, e ela pôde se amargurar por causa dos pecados. Ela foi capacitada pelo Espírito para se arrepender e dar testemunho da transformação da sua vida. Essa luz extraordinária, essa luz do mundo. Meus irmãos, meus amigos, refletindo sobre estas coisas que acabamos de dizer, foi que resolvemos meditar sobre o nosso tema, a luz do mundo. Em primeiro lugar, o nosso tema, a luz do mundo, aqui nesse contexto, não diz respeito à luz gerada na oportunidade da criação do mundo para iluminar o universo. Em Gênesis 1:3 diz lá o texto: disse Deus, haja luz e houve luz. Capítulo 1, versículo 3. Primeira ação de Deus foi iluminar o espaço vazio. Ao criar o Senhor os céus e a terra, meus irmãos, na sequência desta criação, a luz foi o seu primeiro ato criativo dentro da criação de todo o universo. Daí decorre que devemos compreender que tudo o mais foi criado dentro do infinito espaço iluminado pela luz gerada pelo Criador. Ele é a fonte desta luz física, dessa luz que pode ser medida, que pode ser percebida. Ele é o Criador, o gerador dessa luz. Não há, portanto, em todo o universo, aonde quer que seja, que não haja luz, essa luz divina, criada por Deus, que ilumina todo o espaço sideral. A luz de Deus no universo global é que lhe dá a transparência, de maneira tal que toda a matéria criada nele pode ser vista pelos olhos humanos, diretamente conforme a proximidade ou a longa distância, através de aparelhos e instrumentos. Mas o que nós temos que entender, porque a nossa visão do universo é como se o universo fosse escuro. Não, há uma luz criada por Deus. O primeiro ato divino foi criar esta luz. E essa luz permite que os cientistas que pesquisam o universo possam enxergar a poeira cósmica, possam enxergar os asteroides, os astros e as estrelas. É possível serem vistos por causa dessa transparente luz universal criada no primeiro ato divino. Essa é a luz especial gerada pelo Senhor em seu primeiro ato criador, como dissemos. É a luz sideral ou a luz espacial no universo, a qual dá as condições de se navegar no espaço, tal como os astronautas norte-americanos, e recentemente até um brasileiro foi ao espaço,
O primeiro navegador do espaço, o Neil Armstrong, ele foi para o espaço com a sua nave em direção à Lua. No dia 20 de julho de 1969, ele pisou lá na Lua, graças a essa luz que existe no universo. A essa luz que foi criada em primeiro lugar. Ele foi ali com a Apolo 11 e desceu e pisou a Lua. E ele fez uma declaração naquele momento tão importante, não apenas para os americanos, mas para toda a humanidade. Ele disse: esse é um pequeno passo para o homem, mas é um grande salto para a humanidade. Graças a essa luz. Como a luz é importante. E também deu condições de navegação aos astronautas russos e outros que passaram e passam longo tempo dentro das estações espaciais na órbita terrestre. Essa luz gerada no primeiro ato da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 3. E o Senhor diz, Deus disse: haja luz, e houve luz. Em todo o espaço vazio, o espaço vazio então foi iluminado por essa luz. É uma luz transparente, uma luz diferente, mas é uma luz que possibilita ao ser humano explorar o espaço criado por Deus. Os cientistas chamam essa luz da mais antiga, dão o título da mais antiga luz existente, embora ainda eles não tenham alcançado a capacidade de descobrir a fonte. Mas nós conhecemos a fonte dessa luz. Amém, irmãos? Mas não é essa luz que é a luz do mundo. Também, em segundo lugar, nós temos a luz do mundo, da qual queremos falar aqui nesse contexto. Não diz respeito à luz do sol, nem à luz da lua, que iluminam a terra. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para as estações, e para dias e para anos. Vocês percebem o amor de Deus em tudo isso por nós? Deus fazendo tudo planejado para o bem do ser humano. E sirvam os luminares do firmamento do céu para alumiar a terra. Assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e foi a tarde e a manhã do dia quarto. Devemos lembrar que o sol e a lua era para fazer a separação entre a luz e as trevas na face da terra. Na face da terra. O sol, meus irmãos, e a lua, que são astros tão conhecidos nossos, que diretamente fazem parte das nossas vidas, estando presentes permanentemente, influenciando-nos diretamente, eles foram criados no quarto estágio da criação, como vimos, no quarto dia. No primeiro dia, Deus criou a luz. Para que nós possamos entender a criação de Deus e não nos confundir achando que a luz do mundo, essa luz, o sol e a lua são construir a luz que Deus criou no universo. Não, Deus criou uma luz especial em primeiro lugar, e depois criou a luz para iluminar o nosso planeta no dia quarto, no quarto estágio. O que havemos de entender é que a luz sideral criada no primeiro estágio, como dissemos, da criação, isto é, no primeiro dia da criação,
não é a luz irradiada pelos astros e estrelas, e nem tampouco a luz irradiada pelo sol ou pela lua. Não. Aquela luz é uma luz especial, ilumina o total do espaço sideral, qual os cientistas tentam descobrir. Como dissemos, eles querem descobrir a fonte, o que para eles é ainda uma incógnita. Para nós, já é de pleno conhecimento a fonte dessa luz. É o Senhor, o Criador dessa luz. Através dos textos de Gênesis que acabamos de ler, temos indicação da finalidade da luz gerada por estes astros. A luz do sol é para clarear o dia, a luz da lua para iluminar a noite. As luzes estas, que estão bem próximas de nós, que nos encantam, de tal maneira como a luz das estrelas também. Então nós temos a luz do sol, a luz da lua, a luz das estrelas, que dizem respeito bem perto de nós, porque a luz criada no primeiro dia é uma luz sideral. Nós quase não a percebemos, nem tínhamos conhecimento da verdade, e há muitos que a ignoram porque não conhecem as Escrituras Sagradas. Mas esta luz do sol, da lua, das estrelas, encantam os homens. Aqui, quem não gosta de sair à noite? Quando a gente vai nos acampamentos lá, o pessoal vai fazer a fogueira, outros ficam passeando entre as árvores, vendo as estrelas, e é uma coisa muito tocante em nós. Podemos dizer, embora que esse tempo que nós vivemos é um tempo tão bruto, tão terrível, mas podemos dizer ainda que há um romance nisso tudo. Há alguma coisa que nos eleva, que nós podemos contemplar, porque nós temos algo especial. O servo do Senhor tem algo especial, que ele pode contemplar estas coisas, e outros homens sensíveis às coisas de Deus também puderam contemplar. Existem assim várias frases, várias poesias sobre o sol, sobre a lua, a influência desses astros sobre nós. Albert Schweitzer escreveu: assim como o sol derrete o gelo, a gentileza evapora o mal entendido, a desconfiança e a hostilidade. Joseph Addison disse: o sol é para as flores o que os sorrisos são para a humanidade. Thomas Watson diz: a visão da glória de Deus produz a humildade. As estrelas somem quando o sol aparece. E nós temos um poeta que escreveu canções românticas, Silvio Caldas, e ele escreveu uma canção chamada Noite de Luar. Noites cheias de estrelas é, na verdade, o título dessa música, Noite Cheia de Estrelas, de Silvio Caldas, Patrício Nomes. Ele diz lá: noite alta, céu risonho, a quietude é quase um sonho, o luar cai sobre a mata, qual uma chuva de prata, de raríssimo esplendor. Só tu dormes, não escuta o teu cantor, revelando a lua airosa, a história dolorosa deste amor. Era um homem apaixonado. Essa música é muito linda, maravilhosa, uma poesia profunda, inspirada nas estrelas, nos astros criados por Deus, nessa luz que banha o nosso planeta, na verdade. Se você estiver no campo, porque eu já tive essa experiência à noite, num campo aberto, e você andando e a lua clareando, dá a impressão que a gente está tomando um banho de prata, aquela luz prateada. É algo maravilhoso. Nós podemos sentir essas coisas, mas a luz do mundo não diz respeito à luz do sol
nem a luz da lua, que são tão decantadas pelos homens, nem a luz das estrelas, como atos de gratidão a Deus para a existência destas luzes. Assim, meus irmãos, em terceiro lugar, a luz do mundo, aqui nesse contexto diz respeito exclusivamente àquele que é em si mesmo essa luz, Jesus Cristo. É expressão dele mesmo. Estas palavras: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Meus irmãos, se impressiona-nos a luz sideral. Eu passei horas e horas estudando, vendo sobre essa magnífica luz, que os cientistas querem descobrir a fonte dela, e a Bíblia diz, logo no comecinho da criação, haja luz e houve luz. Se a luz do sol, a luz da lua, a luz das estrelas nos impressionam, como não há de nos impressionar essa luz que brilha para nós, não exteriormente, mas brilha dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, que ilumina-nos, para que possamos discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que é bom para nós e aquilo que não é bom para nós. E esta luz é o próprio Jesus. O Senhor Jesus é verdadeiramente a fonte de toda a luz. Por isso, Ele é também a luz do mundo. Porém, estas palavras de Jesus não querem dizer que Ele seja semelhante à luz dos cosmos, ou que seja semelhante à luz do sol, à luz da lua ou das estrelas. Não, Ele é luz divina, a luz de Deus que clareia a alma humana, o interior do coração, a alma, o espírito. Ele é aquela luz que penetra na profundidade do interior de todo ser humano. O profeta Daniel, homem altamente sensível à ação do Senhor em sua vida, escreveu no seu livro, no capítulo 2, verso 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Senhor é essa luz, Ele é a luz do mundo. Aquela apresentadora, ela no seu testemunho, ela diz assim, porque ela passou para o lado da morte, e diz que tudo da vida dela foi revelado, apareceu tudo. E ela clamou por misericórdia a Deus e pôde se arrepender de todas aquelas coisas. O profeta Daniel está dizendo aqui, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Senhor é essa luz, Ele é a luz do mundo, nele não há trevas nenhumas, meus amados. Somente Jesus, em sua divindade, em sua divina virtude, melhor dizendo, iluminadora, penetra as profundezas da alma e ilumina para banir as trevas, revelar os erros e falhas e dá o poder do Espírito Santo ao pecador, para que ele possa corrigir-se de todos os males e faltas pelo arrependimento de suas faltas. Essa é a função de Jesus como luz do mundo, restaurar o ser humano. Não é isso, quem aqui é técnico em computador aí, sabe muito bem que tem que tirar todo aquele lixo que está lá, para restaurar a máquina novamente. Assim o Senhor faz com a sua luz, Ele faz brilhar a sua luz. O ser humano encontra suas faltas, entrega o seu coração a Jesus, permite que o sangue de Jesus o lave e o purifique de todo o pecado. E não somente isso, mas a luz que é Jesus revela
a presença e a natureza de Deus em que mais elevadas amplitudes ao pecador, na sua mais alta força, ao pecador revela a bondade, o amor e o poder de Deus, maravilhosamente. O pecador convertido, o Senhor faz esta revelação, de maneira que este consegue contemplar em espírito o ideal salvador de Deus para ele, iluminando desta maneira o pecador transformado. Este compartilha em sua vida da presença e natureza divina, ele compartilha dessa luz, ele compartilha dessa luz. O que nós devemos fazer é deixar essa luz brilhar em nós. Hoje à tarde eu não estava muito bem, eu falei para a irmã Neuza, eu não vou ficar aqui dentro de casa, eu vou me assentar ao sol. E eu fiquei na luz, sob a luz do sol. Você não está bem espiritualmente, sabe? Deixa essa luz de Jesus penetrar você, ela vai fazer bem, ela vai abençoar a sua vida, ela vai transformar o seu ser. Eu sei que muitos aqui já experimentaram esta graça, já experimentaram em suas vidas esta bênção da luz de Jesus. E a luz, ela atrai a nós. Jesus nos atrai, nós estamos aqui. Vocês estão aqui por causa desta atração, como esta lâmpada atrai os insetos. Os insetos, eles vão na direção da lâmpada, assim brilha o brilho de Jesus nos atraindo para Ele, nos levando para Ele. E quando nós somos obedientes, nós vamos à luz. Eu sei que a maior parte aqui já foi à luz, talvez todos aqui já se encontraram com Jesus. O evangelista João, no capítulo 3, verso 21, ele diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Amém? Quando você está sob essa luz, você não se preocupa em que ela brilhe. E se você quer livrar-se dos males da sua vida interior, deixa essa luz brilhar para que possa o Espírito de Deus fazer a manutenção do seu coração, da sua alma e transformar a sua vida. Mas há muitos que rejeitam essa luz, meus irmãos, meus amigos. Há muitos que rejeitam essa luz. Assim como muitos cientistas não acreditam no capítulo 1, verso 3 de Gênesis. Querem recusar. O mesmo João diz no capítulo 3, verso 20: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas as pessoas sinceras que esperam no Senhor a solução para as suas vidas espirituais, vêm para a luz. Se você está querendo resolver, aliviar a sua alma, fazer com que aquele vulcão, aquelas coisas que estão perturbando você diariamente, tiram a sua tranquilidade, até causam pressão alta em você, porque os pecados matam as pessoas. Mas se você quer se livrar, venha para a luz, abra o seu coração a Jesus e depois diga: Senhor, lava e purifica todos os meus pecados, e Ele vai lhe remover todos os seus pecados, e você vai ficar sem peso algum, sabe? Você vai ficar leve na sua alma, no seu coração. Vai ser uma bênção para a sua vida, uma bênção muito grande. Deixa a luz de Jesus brilhar na sua alma. Na sequência desse texto, amados, o Senhor diz: quem me segue de maneira nenhuma andará em trevas. Esta frase do Senhor nos remete à andança do povo de Deus no deserto. O Senhor Deus propiciou àquele povo uma luz que foi uma representação de Jesus como luz do mundo. Êxodo capítulo 13, a partir do verso 21, diz assim: e o Senhor ia diante deles de dia
numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de fogo iluminava e dava ao povo a visão de percepção de tudo ao derredor e acima, e até mesmo se o inimigo tentasse atacar o arraial. O Senhor Jesus é a coluna de fogo, essa coluna de fogo de Deus que ilumina a nossa vida espiritual, porque passamos nos defender, para que nós possamos nos defender dos ataques do inimigo, de nossas almas que deseja ferozmente nos tragar. Sabe, a presença de Jesus nos ilumina para que nós possamos nos defender do inimigo das nossas almas. O apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Jesus é a coluna de fogo, é a tocha iluminadora que ilumina o coração de todo pecador, para que tenha compreensão do pecado e de suas consequências, trazendo consigo a oportunidade para que ninguém se perca, mas que todos venham à salvação propiciada por Deus. Que maravilhosa luz é essa luz de Jesus. É muito mais do que a luz sideral, é muito mais do que a luz do sol, do que a luz das estrelas que encantam os homens. Jesus encanta o nosso ser, socorre e dá-nos a condição para sermos transformados e abençoados. Toda a treva, meus irmãos, é dissipada com a presença de Jesus. Mas o Senhor finaliza sua frase dizendo: mas terá a luz da vida. O pecador que era sem Cristo, completamente indigno, ao recebê-lo, recebe e passa a possuir algo inigualável, de inigualável riqueza. A luz da vida, a luz que dá. Nós sabemos a diferença entre um lugar iluminado e um lugar escuro. A luz de Jesus nos dá vida. Nós bem sabemos, escuridão mata. Eu tive, assim, o dissabor, de sepultar um irmão que faleceu do coração. Ele tinha um menino de 12 anos, mais ou menos, 10 anos da época. 10 anos. E isso foi lá na cidade de Botucatu, quando nós fomos lá na nossa congregação. E chegamos no cemitério, a vala lá era bastante profunda. E o menino insistiu que queria ver o sepultamento do pai. E aquele menino olhando ali ao meu lado, e pastor, por que vão colocar o meu pai num lugar tão escuro desse jeito? A escuridão causa mal a nós, mas a luz não. A luz é bênção. É isso que Jesus é para nós, grande bênção. A luz divina, a luz de Deus. O próprio Deus é luz, e diz: não há trevas alguma nele. Essa luz da vida, entendo o que significa a transformação moral, espiritual, operada pelo Espírito Santo no pecador, levando-o à completa participação da natureza de Deus. Pois o ideal de Deus é que todos os remidos sejam perfeitos, como Deus é perfeito. O Senhor Jesus, falando, foi registrado por Mateus no capítulo 5, verso 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O ideal de Deus é esse. Por isso que nós começamos esta mensagem dizendo como é bom nós podemos amar ao nosso próximo, nós podemos bendizer os que nos maldizem, poder amar ao nosso inimigo. Como é bom poder fazer essas coisas. Sabe por que nós podemos? Porque essa luz está irradiada em nós.
Porque um dia ela brilhou nos nossos corações e nós vimos aquela parte ruim, como disse o apóstolo Paulo. Em mim não vejo bem algum, dizia ele. Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vou repetir o texto de 1 João capítulo verso 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se Deus falou no seu coração nesta noite, e você quer esta luz para a sua vida, eu quero agora orar com você. Eu quero que você, aí onde você está, você feche os seus olhos, curve a sua fronte, eu vou orar com você. Senhor Deus, que essa luz, ó Deus, que é Jesus Cristo, que é a luz muito maior do que a luz sideral que tu criaste para iluminar o universo, que é muito mais do que a luz do sol, do que a luz da lua e das estrelas, porque a tua própria luz, brilhando, Senhor Deus, em nós, resplandece nesse coração agora, Senhor. Abençoa essa vida, que vendo as suas faltas, as suas dificuldades pessoais, possa dizer: Senhor, das minhas faltas eu me arrependo e quero que tu me laves e me purifiques. Das minhas deficiências, que o teu Espírito Santo me ajude a melhorar cada dia. E que eu possa viver, Senhor, nessa luz que és tu. Ó Senhor, toca na minha alma, resplandece agora, que eu possa sentir o iluminar do meu ser, pela tua presença. Senhor amado, nós sabemos, Senhor, que tu te agradas daquele que arrependido se aproxima de ti e quer a bênção. Concede, pois, esta bênção àqueles que aqui estão e que precisam dessa graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar o cântico do hino 239 do cantor cristão, A Luz do Céu. A Luz do Céu, 239. Vamos cantar com alegria, porque nós tomamos posse em nosso ser dessa luz maravilhosa que é Jesus.